Na semana passada, uma tragédia deixou o Brasil perplexo. Um adolescente de 14 anos matou 2 colegas dentro da sala de aula em um colégio na cidade de Goiânia, em Goiás. Além das 2 vítimas, uma outra adolescente de 14 anos ainda está internada em estado grave. Entre as razões para a tragédia, o adolescente disse que sofria bullying de uma das vítimas. Ele era chamado de fedorento. E para a gente falar a respeito da lei anti-bullying, eu recebo hoje no Jornal TV Sul o advogado Daniel Delgado. Doutor Daniel, seja bem-vindo aqui ao Entenda Direito no Jornal TV Sul. Muito obrigado pelo convite. Bom, doutor Daniel, a lei anti-bullying, ela foi aprovada em 2015 e prevê ações para evitar o bullying dentro das escolas. Mas na semana passada a gente teve esse caso lá em Goiânia. Porque mesmo com a lei anti-bullying, ainda são registrados esses casos de bullying e nesse caso aí mais extremo, até registradas mortes por causa da prática do bullying. Na realidade, o Brasil tem algumas leis que elas têm uma aplicação efetiva de imediato, outras leis elas conseguem, demoram a ser dirimidas pela sociedade, pelas instituições. Quem que vai imaginar que numa escola de primeiro grau, que tenha crianças e adolescentes, vai entrar uma pessoa com uma arma numa mochila? Quer dizer, existe aí, houve um descuido por parte das escolas em tratar as crianças de hoje como crianças da minha época. Nós tínhamos esse tipo de problema de colocarem apelido na gente, mas nós éramos orientados à época para que não se desse tanta importância a isso. Agora, falar que esse é um motivo de bullying é muito subjetivo, porque a lei ela diz tudo aquilo que afronta a intimidade do ser humano. Se nós formos considerar que um apelido seja bullying, o que foi feito pela entidade, pela escola pública ou privada para coibir isso? Então a gente vê que há uma lei que entrou em vigor em setembro de 2015, sancionada pela Dilma, mas que as escolas públicas, sejam privadas ou não, nenhuma delas deu importância a essa lei. Ou seja, fazer encontros com os pais, fazer encontro com os adolescentes e explicar essa nova atividade do bullying. Bom, mas nessa questão de não estar em vigor, é porque realmente falta boa vontade ou desconhecimento das escolas em relação a essa lei? Olha, não se pode conceber a ideia que uma escola educacional que detém de professores capacitados, de diretores capacitados, não tenham interpretado essa lei e não tenha feito nenhuma ação positiva para que detectasse se há ou não esse tipo de comportamento com os seus alunos dentro da instituição. Então, há sim, ao meu entendimento, uma responsabilidade objetiva da escola onde ocorre esse tipo de intimidação pessoal, seja física, moral ou de todos os tipos de intimidação. A escola, ao meu entendimento, por se tratar até de uma escola de ensino, ela tem que ser responsabilidade, sim. Bom, doutor Daniel, vamos supor que não tivesse acontecido essa tragédia, mas que o menino estivesse vindo sofrendo esse bullying, o colega chamando ele de fedorento. O que a lei anti-bullying prevê nesses casos? Olha, a lei prevê uma punição à instituição que toma conhecimento desses atos e uma punição que vai ser aos pais, porque envolve uma questão de educação, e ao menor uma punição que seria muito mais orientativa do que uma punição que todos gostariam de fazer, que não existe condições de aplicar isso. Então, o que ocorre, Carol, é o chamado a lei que veio e não pegou. Não pegou por quê? Nas escolas públicas, os gestores
não se preocuparam com isso, não se ativeram para isso e não pediram auxílio ao gestor público que mandasse alguém capacitado que fosse até as escolas fazer uma reunião com o grupo docente, primeiramente, depois com os pais das crianças e adolescentes e com as próprias crianças. A gente não vê uma interferência do gestor público quando se sai uma lei que é preventiva, ela é punitiva, mas ela tem o âmbito muito maior de ser preventiva do que punitiva, e nós estamos deparando aí com esses casos. Por quê? Porque estão tratando essa lei com descaso. Essa é uma realidade que nós temos que encarar, e eu costumo dizer que é uma lei que veio, mas não pegou. Quer dizer, agora, quando acontece um crime da proporção do tamanho dessa, que noticiado pela imprensa, e que deu muita ênfase, é que provavelmente as autoridades vão exigir um acompanhamento maior nas instituições de ensino. Bom, até essa questão dessa lei não ter pegado, o senhor acredita que ela acaba esbarrando muito no Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que os adolescentes, as crianças, eles não podem ser punidos a rigor da lei, como no caso, por exemplo, de adultos? O senhor acredita que ela acaba indo de encontro mesmo ao Estatuto? Olha, a lei é conflitante. Nós temos que analisar. O Estatuto da Criança e do Adolescente já prevê algumas reprimendas praticadas por menores e adolescentes. O que ocorre é que o Estado brasileiro fez uma lei, da qual, muito bem elaborada, mas não deu aos gestores públicos as condições de aplicá-la, né? Como é que você vai fazer uma aplicação de uma infração, seja ela penal ou não, se você não tem centros de ressocialização? Vamos dar um exemplo muito lógico de Guaxupé. Guaxupé, para resolver o problema da criminalidade juvenil e infantil, ela tem que fazer o quê? Estou distorcendo um pouco, mas é voltada para esse assunto. Nós temos que manter a criança e o adolescente em horário integral nas escolas. Se Guaxupé quiser abaixar o índice de criminalidade do nosso município, faça com que as nossas escolas tenham horário integral de preferência de segunda a sábado. Esse é o primeiro ponto. A segunda situação, se nós quisermos acabar com esse tipo de intimidação, seja nas escolas públicas ou privadas, que levemos até os docentes, levemos até os pais e levemos até os adolescentes uma discussão ampla sobre essa lei. O Guaxupé tem profissionais altamente capacitados para fazer isso. Mas, vou dar um exemplo, nunca, depois que essa lei entrou em vigor, escola nenhuma teve a curiosidade ou uma atividade de pedir um auxílio à Ordem dos Advogados do Brasil que pedisse que algum profissional da Ordem dos Advogados, seja de Guaxupé ou seja do Estado de Minas Gerais, viesse a Guaxupé fazer uma palestra para pais, adolescentes e docentes. Nós nunca fomos convidados. Então, vamos deixar claro, as coisas acontecem e só tomam providência quando as coisas ocorrem e que às vezes atinge uma pessoa da alta sociedade. Porque quando é da baixa sociedade, tampa-se o sol com a peneira e vamos levando a vida. Agora, quando isso ocorre com uma pessoa da alta sociedade, um filho do bacana, aí vamos tomar providência. Desculpa a minha franqueza, mas essa é uma realidade. Então, discutir uma lei que o MEC, as secretarias estaduais, secretarias municipais e o próprio Ministério da Educação não fez nenhuma ação para que isso viesse a ser combatido em âmbito de esclarecimento. Bom, doutor Daniel, vamos voltar um pouco para esse caso de Goiânia, porque esse adolescente de vítima de bullying passou agora a um criminoso. O que pode acontecer agora com esse adolescente? Olha, vai depender muito do entendimento do Ministério Público lá de Goiânia e do juiz da Vara da Infância e da Juventude.
Provavelmente ele deva ser submetido a um exame psicológico, em primeiro momento, vai ser submetido a família a um estudo social para que seja tomada uma decisão. A decisão mais adequada seria um tratamento psicológico em razão do crime que ele cometeu por essas ofensas das intimidações pessoais. Agora, se o juiz for muito enérgico e o Ministério Público entender de outra forma, vai requerer o internamento numa instituição de ressocialização de menor. E cabe lá, vai depender também do entendimento do Ministério Público, uma ação direta de responsabilidade civil contra os pais, uma vez que a arma utilizada é de propriedade do pai. Bom, doutor Daniel, vou agradecer muito a sua participação aqui comigo hoje no Entenda Direito, falando sobre esse assunto polêmico. Olha, eu que agradeço o convite. É um assunto polêmico, quando sempre você me traz uns assuntos polêmicos. Eu gostaria de ter mais tempo para debater isso. Mas, de antemão, parabenizo a direção da TV Sul, na pessoa do Ricardo, meu amigo pessoal, das iniciativas do Entenda Direito, e acho que ele deveria criar um programa ao público, aberto, ao vivo, para debate de assuntos como esse, uma vez que a nossa cidade está carente em debater esses assuntos.